Olá novamente, professor. Estou aqui agora para dar continuidade ao exercício. Então, agora nós iremos para a questão de número 5. Bem, o lucro oferido pela atividade operacional pertence a à empresa. B, parte à empresa e parte aos funcionários. Parte aos proprietários. C, aos proprietários, embora não seja totalmente retirado da empresa. E D, depende da decisão da diretoria. Eu assinalei a alternativa C, aos proprietários, embora não seja totalmente retirado da empresa. Então, por que não seria a alternativa A? Bem, o lucro ele não é necessariamente da empresa, daquela organização. Existem pessoas por trás dela e esse dinheiro pertence a quem aplicou esse capital para que ela existisse. Então, apenas empresa aqui não cola muito bem. Parte à empresa e parte aos proprietários. Eu acredito que essa alternativa, de certo modo, está um pouco correta também, porque a empresa... porque os proprietários irão receber, digamos, esse lucro, porém ele não será retirado, pelo menos não totalmente, porque senão iria atrapalhar as operações da empresa e isso atrapalharia. Então, o dinheiro tem que ser reinvestido nela. Então, eu consideraria também um pouco correta. Porém, eu considerei a letra C um pouco mais completa, que ela justamente o lucro pertence aos proprietários, embora não seja totalmente retirado da empresa. Então, se ele não for totalmente retirado da empresa, uma parte do lucro é destinada a ela para reinvestimento. E depende da decisão da diretoria. Bem, não se enquadra muito normalmente é o método convencional. Por convenção, normalmente no dia a dia das empresas, acontece dessa maneira. O lucro é dos proprietários. Questão 6. Como característica do ativo, podemos mencionar... deixa eu continuar aqui. Letra A. Bens, direitos de sua propriedade e benefícios presentes. B, bens, direitos mensuráveis monetariamente e benefícios futuros. C, bens, direitos, posses, mensuráveis monetariamente e benefícios futuros. E D, bens, direitos, propriedade, exceto o leasing financeiro, mensuráveis monetariamente e benefícios futuros e presentes. Bem, eu assinalei a alternativa C, que diz o seguinte: bens, direitos, posses, mensuráveis monetariamente e benefícios futuros. Então, não assinalei a alternativa A, bens, direitos de sua propriedade e benefícios presentes. Bem, todos esses itens listados pela alternativa estão corretos. Entretanto, não apenas benefícios presentes, esses benefícios podem ser benefícios futuros também. A alternativa B também não considerei correta porque, entre bens, direitos mensuráveis monetariamente e benefícios futuros, dá a entender que os únicos direitos que a empresa tem seria um direito em formato monetário, em formato de dinheiro. Não é bem assim. E a D eu também considerei como errada, porque aqui fala exceto o leasing financeiro. Ela repete novamente esses itens citados nessas outras alternativas. Todos estão corretos, entretanto, a questão fala exceto o leasing financeiro. Por lei, o leasing, que nada mais é do que um financiamento mascarado de aluguel, é por lei, sim, tido como um ativo. E aqui está falando que é certo, então a gente já descarta. E a alternativa C, eu considero ela correta porque bens, direitos, posses, mensuráveis monetariamente, no caso aqui é separado, então, tanto posses quanto mensuráveis monetariamente. Então, isso distingue e deixa a entender que pode ser pode ser posses mensuráveis de diversas maneiras, além da monetária, porque aqui ela cita direitos, bens e posses e benefícios futuros também. Bem, questão 7. Como capital de terceiros podemos citar? Letra A, impostos a pagar. Letra B, patrimônio líquido. Letra C, capital próprio. E D, títulos a receber. Bem, a alternativa que eu assinalei foi a letra A, impostos a pagar. Primeiro, eu gostaria de conceituar o que seria um capital terceiro. Um capital terceiro é quando você recebe algum capital, algum recurso advindo de um meio externo àquela organização. Então, patrimônio líquido, ele é um patrimônio próprio, pois ele é o lucro obtido pelaquela própria organização. Então, é um lucro advindo dela própria, interno, e pertence aos próprios proprietários daquela organização. Então, não se enquadra. Capital próprio é justamente o oposto de capital de terceiros. E títulos a receber é um ativo, é um benefício, só por aí não se enquadra nessa questão de capital de terceiros, como também é um capital que vai vir para a própria organização. Então, impostos a pagar é uma obrigação que aquela empresa tem, e além do mais, essa obrigação, ela
como eu posso dizer, agora eu esqueci um pouquinho uma palavrinha que se utiliza, ela é declamada, aclamada, enfim, digamos que ela possui um vencimento. Então, se aquilo não for cumprido, a empresa terá alguma penalidade, alguma multa, alguns juros, enfim, a ter que pagar a mais. Questão número 8. O patrimônio... Deixa eu situar aqui. O patrimônio líquido pode ser calculado pela seguinte forma. Ativo menos capital de terceiros. B. Ativo menos capital próprio. C. Bens mais direitos menos origens. E D. Bens mais direitos menos aplicações. Eu assinalei a alternativa A, que seria ativo menos capital de terceiro. Por que eu assinalei a letra A? Bem, ativos são os bens e direitos de organização, bem como as outras alternativas classificam. Então, ok. Porém, capital de terceiros está relacionado a passivo. Sim, a passivo porque são a questão de obrigação. E para que a gente encontre o patrimônio líquido, são as obrigações menos o ativo, menos os bens e direitos de uma organização. Essa é a fórmula. Então, a alternativa B, ela não se enquadra porque ela fala ativo menos capital próprio. Então, como é que eu iria calcular o ativo pelo, digamos, os bens e direitos menos o próprio patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido em si é o capital próprio. Então, assim, o cálculozinho aí não fecha. E C, bens mais direitos menos origens, aqui poderia, de certa forma, estar considerado correto. Porém, aqui eu teria que excluir essa questão de patrimônio líquido, porque origem está relacionada ao passivo de um modo geral. E aí a situação ficaria um pouco sem sentido. Então, por isso, eu acredito que a alternativa A é a mais correta. Como também a letra D, que é bens mais direitos menos aplicações. Bens mais direitos é o ativo, que também é conhecido por aplicação. Então, como é que eu vou subtrair pela aplicação? Que também é o ativo. Então, também o cálculo aqui não fecharia. Número 9. O ativo será sempre igual ao passivo mais patrimônio líquido, pois A. Capital próprio igual a capital de terceiros. B. Patrimônio líquido igual a capital próprio. C. Bens mais direitos igual a não exigível. E D. Origens igual a aplicações. Eu coloquei a alternativa D. Origens igual a aplicações, porque o próprio nome já sugere que existe um equilíbrio, um balanço patrimonial. Então, tudo que tem uma origem deve estar alocado em algum lugar. E essa conta aí tem que fechar. Então, um tem que ser igual ao outro. Não teria condições de ser a alternativa A, porque o capital próprio igual ao capital de terceiros. Capital próprio é o próprio patrimônio líquido e o capital de terceiros é o passivo. Então, também não fecharia essa conta. Patrimônio líquido é igual ao capital próprio. Aliás, eu acho que eu li errado aqui essa questão. Agora, no caso. Capital próprio, que é a alternativa A, igual ao capital de terceiros. Não. Pelo motivo que eu acabei de explicar. Patrimônio líquido igual ao capital próprio. Sim, é verdade, mas não é por isso que que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Não justifica. E bens mais direitos igual ao não exigível. Não, isso também é mentira. Para justificar. Até porque o não exigível seria o próprio patrimônio líquido. Então, bens ativo igual a patrimônio líquido? Não. O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. E D, origens iguais à aplicação de foco na lei, e também já expliquei a razão. E agora, o número 10, a questão fala o seguinte. As demonstrações financeiras deverão ser publicadas. A. Soma dos dígitos. B. Comparando os exercícios sociais. D. 2 vezes por ano. E D. Desprezando os centavos. Eu assinalei aqui a letra B. Porque, por legislação, quando a empresa realiza a contabilidade, faz lá o balanço patrimonial, deve ser colocado o balanço patrimonial do valor do ano atual, e logo ao lado deve ser colocado também os valores correspondentes ao ano anterior. Então, se nós estamos no ano de 2021, o balanço patrimonial deste ano deveria ser com relação aos valores do ano de 2021 e ao lado os valores também referentes ao valor de 2020, para que se possa ver
uma comparação. Uma curiosidade é que isso é bastante utilizado por investidores, para que eles possam acompanhar a saúde financeira de uma determinada empresa. Então, quando você vai lá e quer realizar um investimento e você acessa no portal daquela empresa, o seu balanço patrimonial, você consegue ver o crescimento dela e comparar numa linha temporal, de como ela cresceu de um ano em relação ao outro, ela diminuiu, enfim. Isso dá um certo suporte na hora de se decidir investir nela ou não. Então, eu finalizo aqui essa primeira parte do exercício, professor, e voltarei no outro para explicar as outras 4 questões.